Vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por teu amor e pela graça de Jesus Cristo em nossos corações. Permita, Senhor, que agora, ao abrirmos a Bíblia, possamos entendê-la. Fala conosco de maneira profunda e verdadeira. Queremos interceder por cada pedido de oração, que o teu Espírito possa confortar nossos corações e que possamos esperar a resposta que vem de ti. Responda conforme o teu querer e prepara-nos para aceitar a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a tomar sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui em mãos. Pegue sua Bíblia e procura comigo, juntamente aí com sua família, com seu amigo, seu vizinho, seu irmão de igreja, seu irmão da fé, com seu filho, com seu pai, sua mãe, aqui no culto em casa, procure comigo a carta de 1 Pedro. 1 Pedro, procura aí juntamente comigo, 1 Pedro. Encontrou 1 Pedro? Está mais lá para o finalzinho da Bíblia do que para o início dela, tá bom? Então 1 Pedro, você vai procurar em 1 Pedro logo após Tiago, 1 Pedro, capítulo 5, encontrou? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Deixa eu dar uma introdução breve e rápida sobre a carta de Pedro, né? Ele escreveu a primeira carta e a segunda carta. Já um homem transformado, um discípulo e um apóstolo bem amado, bem querido, e que aconselhou muito a igreja e aqueles que estavam trabalhando para o crescimento da mesma, para que a igreja pudesse continuar avançando. Então são cartas pastorais, cartas de conselho do apóstolo Pedro. E o capítulo 5, ele vai dar aqui algumas orientações para os ministros e para aqueles que ministram em algum ministério da igreja. Então ele vai dar algumas dicas, orientações de como deve ser o trabalho pastoral, no verso 2, o trabalho dos presbíteros, e ele vai dando essas orientações. Quando chega no versículo 8, que é o versículo da nossa meditação de hoje, fique conosco, não queremos tomar muito seu tempo, mas iremos aproveitá-lo e dinamizá-lo o máximo possível para que a palavra de Deus nos dê uma orientação segura nesta manhã. 1 Pedro 5,8. Olha só, vamos ler. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que podemos entender e o que precisamos entender com este versículo do apóstolo Pedro? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. O tema desta manhã é enganos milagrosos de Satanás nos últimos dias. Quais são os enganos satânicos para os dias que estamos vivendo e para os dias vindouros? O tempo que vivemos exige muito cuidado, exige vigilância, oração, humildade, estudo da Bíblia, foco em Cristo Jesus e foco na missão da igreja. Sem uma verdadeira compreensão da palavra de Deus, as sagradas escrituras, e uma vida de comunhão com Deus através da oração, escute bem o que eu vou dizer, fica difícil e quase impossível identificarmos e fugirmos dos enganos de Satanás. Essa é uma grande realidade. Não esqueçamos que o único antídoto contra a mentira, o engano e as demais artimanhas e astúcias das hortes do mal encontra-se na palavra de Deus. Isso mesmo, a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que neste culto em casa sempre terá um momento para a abertura da Bíblia, porque é através da palavra de Deus que você e eu nos equipamos com as armas espirituais contra as armas do maligno, do perseguidor, do inimigo, do devorador. Então, não esqueça a seguinte frase: a mentira só pode ser vencida com a verdade. Você não vence a mentira com a mentira. Você vence a mentira com a verdade. E de acordo com São João
14:6, Jesus é a verdade. É o antídoto contra Satanás, que é a mentira. João 8:44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, Jesus vence a mentira. Precisamos cada dia ter foco nele. De acordo com São João 17:17, a verdade, que é a palavra de Deus, também é a verdade. Então, um antídoto contra a mentira é a verdade, a palavra do nosso amado Deus. A verdade vence a mentira. Isso tem que ficar claro para nós nesta manhã no tema de hoje. É a verdade do assim diz o Senhor que nos liberta do engano e da mentira. Jesus disse o seguinte em São João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras versões diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, quem não nos liberta e quem nos dá o estado de liberdade, o espírito livre para crer em Deus de maneira única e verdadeira, é a palavra de Deus. Este livro que você tem em mãos e que eu também tenho, este livro é a verdade. A verdade que está neste livro é o antídoto contra a mentira, contra o pecado, contra os enganos de Satanás nos últimos dias. Por isso que é necessário que nós atentemos bem para os dias que estamos vivendo. Eu quero apresentar para vocês alguns textos bíblicos. Nós não vamos ler todos eles aqui no programa pelo tempo, mas para você que nos assiste ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, eu quero dizer a você, meu amigo, que existem alguns enganos de Satanás para estes últimos dias. Alguns enganos satânicos. E a Bíblia, nesta manhã, irá nos apresentar alguns versículos que apresentam 7 tipos de enganos de Satanás para os últimos dias. E tem mais, mas eu separei 7 e agrupei os demais aí. Vamos então, primeiro engano de Satanás nos últimos dias está em Jeremias. Jeremias capítulo 6 e verso 14. Lá diz que ele faz curas superficiais no povo de Deus. Um segundo engano está em Jeremias 6:28, que é a disseminação da mentira, a disseminação da calúnia. Enquanto os mensageiros de Deus e os anjos do Senhor disseminam a verdade, a palavra de Deus, o amor de Jesus Cristo, a cura através do conhecimento da verdade para a nação, Satanás dissemina a mentira, a calúnia. Um outro engano satânico para os últimos dias. Daniel capítulo 7, o verso 25, diz que nos últimos dias, através ali da figura do chifre pequeno, esse inimigo de Deus e este inimigo do homem, ele iria fazer mudanças nos tempos e mudanças na lei. E hoje você tem a lei de Deus, como vocês ouviram na história das crianças agora há pouco, que são os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, você vai encontrar os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus. Cada mandamento. Seria interessante que você memorize esses mandamentos, porque aí você vai ter uma grande verdade no seu coração. E algumas mudanças foram feitas na lei de Deus, através dos tempos, através de líderes religiosos, líderes de grupos religiosos, fizeram inúmeras mudanças na lei de Deus. São ações contrárias à palavra de Deus, porque nada pode ser mudado da palavra de Deus. Lembrem-se que nós lemos numa noite anterior, em outro culto, a palavra de Deus dizendo: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E nem um I, nem um J pode ser tirado dessa Bíblia, deste livro sagrado. Então, quando você olha para as mudanças na lei de Deus, o dia do Senhor sendo substituído pelo dia do sol, pelo dia do homem, por outro dia, com uma ali, entre aspas, com uma ideia de que deve ser um dia para a família,
Cuidado, porque o dia da família e o dia para adoração que Deus criou é o sábado. Isso está em toda a Bíblia, Gênesis a Malaquias, Mateus, Apocalipse. Você tem que estudar a Bíblia com profundidade e deixá-la falar ao seu coração. Então essa seria outra mudança. Um outro engano de Satanás para os últimos dias está em Mateus 7, verso 15, Mateus 24, 24, Marcos 13, 22, Lucas 6, 26, 2 Pedro 2, verso 1, 1 João 4, 1 e Apocalipse 16, 13. E sabe o que todos esses textos do Novo Testamento dizem? Vou repetir, Mateus 7, 15, Mateus 24, 24, Marcos 13, 22, Lucas 6, 26, 2 Pedro 2, 1 e 1 João 4, 1 e o último Apocalipse 16, 13. Sabe qual é um dos enganos de Satanás para os últimos dias, conforme esses textos? O surgimento de falsos profetas. Isso mesmo. São pessoas que ainda usam a mesma Bíblia que você tem. Lembrem-se, Satanás não nos engana com uma mentira 100% mentirosa. Para melhor parafrasear, Satanás sempre vai nos enganar com uma meia-verdade. Ele pega a sua mentira e coloca uma pitadinha de verdade, para dar gosto no ser humano, para cativar sua atenção, para você entender e aceitar que isso é verdade, mas é uma mentira. Uma mentira verdadeira. Pronto, fica mais claro. Uma mentira mentirosa. A gente dizia isso quando era criança. Uma mentira mentirosa. Então, há falsos profetas e vão surgir muitos mais, ensinando coisas contrárias à Bíblia. Pastor, como descobrir ou perceber que uma pessoa é um profeta de Deus ou um profeta verdadeiro? Vá à Bíblia. Isaías 8:20 diz, se a lei e o testemunho não falarem juntos, ou seja, se não há uma concordância na fala do mensageiro, na fala do profeta, de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como o professor da lição nos explicou aqui, então esta palavra não é verdadeira. Efésios 2:20 diz bem claro, né? Se a lei e os profetas ali não falarem, se a palavra que está sendo pregada não está fundamentada nos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, então não é verdadeira. Muito cuidado com o surgimento dos falsos profetas. Um outro engano satânico para os últimos dias, Mateus 24, 24 e Marcos 13, 22. Qual seria esse próximo, pastor? Seria o quinto engano de Satanás para os últimos dias. Surgimento de falsos cristos. Isso mesmo, amigo. Segura aí na sua cadeira, é isso que eu estou falando. São pessoas que se levantam querendo ser Cristo. Se intitulam ser Jesus, se exaltam como Jesus, se apresentam como Jesus, se levantam diante das pessoas como se fosse Jesus. E você já deve ter visto muitos falsos cristos aqui na terra. Em nosso contexto já surgiram muitos. Mas lembrem-se, esse é um dos sinais de engano dos últimos dias. Porque quando Cristo realmente aparecer, de acordo com a Bíblia, todo olho vai vê-lo. Todo mundo contemplará. Ele não vai surgir ali em um lugar e outro grupo vai anunciar seu surgimento. Todo olho verá. Esse é o Cristo de acordo com a Bíblia. O verdadeiro Cristo. Não vem para enganar, mas vem para salvar. Um sexto e penúltimo engano satânico para os últimos dias. Você vai encontrar em Mateus 24, 24, Marcos 13, 22 e 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Qual seria este sexto engano, pastor? Seria a realização de milagres e prodígios. Ou seja, o grande surgimento de milagreiros, de curadores. Uma forte ênfase evangélica nas curas e milagres. E é o que mais nós temos visto hoje em dia. Cada dia surge um novo curador.
Cada dia surge um novo milagreiro. Cada dia surge uma pessoa fazendo curas e milagres. E às vezes você tem que pagar, às vezes você tem que fazer uma penitência, você tem que dar algo em troca para receber esta cura e este milagre. E as pessoas estão sendo feitas comércios. Infelizmente, igrejas estão se tornando comércio e o evangelho está se tornando um produto de prateleira nas igrejas, com um forte ênfase nas curas e milagres. E você, que vai para adorar a Deus, às vezes está indo como um cliente, um financiador, como mais um que vai desembolsar talvez o que não tem para receber o que não precisa. A palavra de Deus diz que de graça recebestes e de graça dai. Há um texto que eu gosto muito, mas antes deixa eu dar o sexto e último engano de Satanás, o sétimo, perdão, e último engano de Satanás para esses últimos dias. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Esse eu quero ler com vocês. Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 14. Aí está o sétimo e último engano de Satanás para os últimos dias, dentro do grupo que separamos de 7. Olha o que diz. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 16, verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Quando você olha para esse texto em Apocalipse, o último livro da Bíblia, a última mensagem de Deus para o seu povo, você vai encontrar claramente a declaração de que nos últimos dias Satanás juntaria os seus espíritos imundos, espíritos de demônios, e eles se levantariam e eles iriam realizar milagres. Milagres. Ele iria realizar inúmeros milagres através desses espíritos imundos. Então nós vimos aí 7 enganos de Satanás para os últimos dias. Vamos adiante. Como um cristão genuíno e biblicamente alicerçado em Cristo Jesus e na palavra de Deus deve se comportar nestes últimos dias? Diante desses enganos de Satanás, diante dessas astúcias, diante de todas essas artimanhas inimigas, como que um cristão que acredita em Cristo e que tem a Bíblia como palavra de Deus deve se comportar nestes últimos dias? Vamos abrir a Bíblia, Tiago capítulo 5, lá para o finalzinho da Bíblia. Tiago, após Hebreus, Tiago capítulo 5 e o versículo 8. Pense bem, Tiago 5, 8. Tiago, capítulo 5, verso 8. Encontrou? Ok, agora guarda esse texto. Guarda ele aí que nós vamos voltar para ele. Vá para 1 Pedro 5, 8. Foi o texto com que nós começamos. 1 Pedro 5, 8. O que é que diz aí? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Alguém para devorar. Então, como é que um cristão que acredita em Cristo e aceita a palavra de Deus como seu fundamento se comporta diante das astúcias e dos enganos satânicos dos últimos dias? Primeira coisa que ele faz, ele tem que ser sóbrio, sobriedade. E o interessante é que no texto, sóbrio vem do grego néphos, que quer dizer alguém que mantém a mente limpa, alguém que não perde o sentido com bebida alcoólica. Para que você e eu tenhamos noção do que está acontecendo ao nosso redor, é preciso ter uma mente limpa.
É preciso estar ligado na videira, que é Jesus Cristo, de acordo com São João capítulo 15. É preciso ter sobriedade para entender as notícias, os programas de TV ou de internet que promovem uma forte ênfase em curas e milagres, correndo do assim diz o Senhor, fora da palavra de Deus. Segundo o conselho que o texto diz, sede vigilantes. Vigilantes vem do grego gregoreu, quer dizer alguém que está sempre acordado. Alguém que se mantém alerta. Não durma, cristão. Não durma, meu irmão. Não durma, minha irmã. Não durma, meu jovem. Não durma, família. Não durma, garotinho. Não durma, garota. Abra os olhos. Vigia todo o tempo todo. Porque há um leão que ruge ao nosso redor, procurando nos devorar. Então, vigia. Vigia. Então, duas coisas um cristão tem que fazer diante das artimanhas finais de Satanás para os últimos dias. Ter sobriedade e estar acordado. Os olhos atentos. E a maneira fiel de estar acordado, de estar alerta, de perceber os enganos satânicos para os últimos dias, é estar acordado na palavra de Deus. Somente estudando a Bíblia, nós iremos conseguir resistir às artimanhas de Satanás e não sermos enganados. O cristão, ele precisa entender uma coisa. Nós que acreditamos em Cristo e aceitamos Ele em nosso coração e aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, ele precisa entender que por detrás de tudo que é ruim nesta vida está Satanás com as suas más intenções e ações. Ele está aí rondando os homens da terra para enganá-los, para destruí-los. Por isso tenha uma mente limpa, sobriedade e estejamos sempre acordados, alertas, para os momentos que estamos vivendo. Vamos falar um pouco mais sobre os milagres e curas de Satanás nos últimos dias. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 15, capítulo 16, depois você pode fazer essa leitura, você vai perceber que entre os 7 flagelos apocalípticos, nós encontramos o 6º flagelo, que está em Apocalipse 16, versos 12 a 16. E os 3 espíritos de demônios citados por Apocalipse 16, versos 12 a 16, também podem ser denominados como espíritos demoníacos ou espíritos imundos. Essa terminologia, espíritos imundos, é usada no Novo Testamento de uma forma intercambiável para denominar o demônio. Você vai ver isso em Marcos 1:27, verso 34 também. Você vai ver isso em Marcos 3:11, Marcos 3, verso 15 e Marcos 6:7 e outros textos. Até mesmo Apocalipse 18, verso 2. Ou seja, esses espíritos de demônios, de acordo com Apocalipse 16, você pode até abrir lá comigo, Apocalipse, último livro da Bíblia. Nós acabamos de ler esse texto, mas vamos revisar de novo. 16, o verso 14, diz assim, ó: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. O verso 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então você vai ver que esses espíritos de demônios ou espíritos demoníacos são usados normalmente no Novo Testamento com a frase espíritos imundos. Esses espíritos são semelhantes a rãs, ou seja, são anjos de demônios, são anjos satânicos. Esses anjos são a falsificação dos 3 anjos de Deus apresentados em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Isso mesmo, onde está a mensagem dos 3 anjos. Esses anjos
satânicos, operadores de milagres, de acordo com Apocalipse 16, 13 e 14, eles têm uma característica que os distingue dos anjos de Deus, de Apocalipse 14, 6 a 12, e que esta característica apresentada e elevada por esses anjos de demônios nos últimos dias iria ser intensificada. E essa característica é: eles irão operar milagres, milagres e milagres nos últimos dias. Eles irão se levantar, melhor dizendo, e irão realizar inúmeros milagres para que as pessoas creiam. Há um propósito em cima disso, nós vamos aprender. Então, cuidado com estes enganos de Satanás. Muito cuidado. Apocalipse 16, verso 14, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim, ó: eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis da terra, diz o texto, aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los, agasalhá-los, montar um exército para uma batalha contra o grande dia do Todo-Poderoso. Esses demônios se levantam contra Deus e contra todos aqueles que professam a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, sua luta não é contra o próximo, sua luta não é contra a esposa, sua luta não é contra o esposo, sua luta não é contra os filhos, sua luta não é contra os pais, sua luta não é contra os seus parentes, sua luta é contra as hortes de Satanás. E esta luta só se vence com oração e estudo da Bíblia. Não existe vitória espiritual sem oração e estudo da Bíblia, sem entrega total a Jesus. O texto de Apocalipse 16, 14 diz que esses espíritos seriam operadores de sinais. Essa frase vem do grego semeia, que quer dizer, sabe o quê? Esses milagres feitos por esses espíritos imundos, eles são feitos do ponto de vista de seu valor para confirmar as reivindicações ou comprovar a autoridade das pessoas que os realiza. É isso, querido. A ideia desses milagres operados por espíritos de demônios não é exaltar a Cristo, não é levar a pessoa que estava enferma e foi curada a Cristo, mas para a comprovação e exaltação pessoal daquele que fez o milagre. O foco é o homem, é o egocentrismo e não a parte teocêntrica, levar Jesus a ser o centro, Deus a ser o centro. É uma adoração humana e não uma adoração divina. Por isso, muito cuidado. As manifestações diversas usadas por Satanás nos últimos dias, por intermédio de vários agentes humanos, elas têm um fim. O fim de obter êxito em unir o mundo com o propósito de derrubar a única barreira a seu domínio irrestrito sobre a humanidade. Porque quem tem o domínio sobre a terra é Deus. Satanás sempre quis ter esse domínio. Desde o céu, quando ele se revelou, e de lá foi jogado para a terra, como diz Apocalipse 12. A sua busca é pelo domínio da terra, é pelo domínio da humanidade. E ele não tem como ter domínio sobre a terra. Algumas perguntas que eu quero fazer, para a gente caminhar para os momentos finais do nosso tema. Algumas perguntas. Primeira, Satanás operará milagres nos últimos dias? Sim, nós vimos isso na Bíblia. Outra pergunta, quem não aceita a verdade da palavra de Deus, aceitará os enganos milagrosos de Satanás? Claro. Porque se você não está alicerçado na rocha, se você não está ligado à videira, e se você não está fundamentado no assim diz o Senhor, você vai ser enganado pela mentira. Quem rejeita a verdade automaticamente abraça a mentira. Só existem esses dois polos. Uma outra pergunta. Devemos ter os milagres como a única prova da nossa fé em Deus? Não. Os milagres não são a única prova de que devemos ter fé em Deus. Porque se Deus não fizer nenhum milagre em nossas vidas de cura física, mas Ele fez um milagre extraordinário. O principal, curou a nossa vida espiritual. Ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós. Para que maior prova do que esta? Para ter fé nele.
Outra pergunta: os adventistas do sétimo dia e todos os escolhidos do Senhor, que não são só os adventistas, mas são todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e obedecem a sua palavra, eles também podem ser enganados e provados pelos enganos de Satanás nesses últimos dias? Sim. Por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. É preciso estar ligado na videira. Você que é crente, que é convertido, que acredita em Cristo, aceita a palavra, você tem que todos os dias se casar com Cristo de novo. É isso mesmo, através do estudo da Bíblia e da oração. Outra pergunta: qual é a intenção de Satanás com as supostas curas e milagres que ele faz hoje na humanidade, através dos espíritos imundos? É desviar o seu e o meu foco de Jesus e levar este foco para o homem. Na verdade, essas curas e milagres de Satanás é para tirar a humanidade do caminho da verdade e conduzi-la à vereda da mentira, ao atalho da mentira. Uma última pergunta, uma penúltima pergunta: quais conselhos Deus nos tem dado contra os enganos de Satanás? Primeiro conselho: conhecereis a verdade, ela te libertará. Conheça a Bíblia. Segundo conselho: quem está em Cristo é nova criatura. Viva em Cristo. Terceiro conselho: aceita a palavra. Viva na palavra. Creia na palavra. Abra os olhos. Fique acordado. Seja sóbrio. Você vai perceber os enganos. E uma última pergunta: Deus ainda realiza milagres em nossos dias, pastor? O senhor está apresentando que Satanás está realizando e realizará muitos milagres nos últimos dias. E Deus ainda faz milagre? Faz. Eu vou te dar algumas provas. Essa é a nossa parte final do tema de hoje. De que Deus faz milagres ainda em nossos dias. Mas antes, pastor, por que o senhor está dizendo que Satanás e seus anjos demoníacos realizarão milagres nos últimos dias e que os agentes humanos não convertidos, até mesmo usando a Bíblia, com terno e gravata, podem nos enganar e serem agentes de Satanás? Abra sua Bíblia na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Eu gosto muito desses 3 versículos. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Esses versículos devem estar marcados em sua Bíblia, como está aqui na minha. Preste bem atenção. 2 Pedro, olha aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Olha aqui para mim, todo mundo aqui olhando, ó. Olha aqui junto comigo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ó, comigo aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Leia comigo esse texto. Você está com o texto aí na sua tela. Foi colocado o texto aí no Facebook para você acompanhar. O texto diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que o texto está dizendo para nós? Que assim como foi naqueles dias e surgiram falsos profetas, o texto diz que nos nossos dias surgiriam falsos mestres. E qual é a característica desses falsos mestres? É simples. O texto diz que eles irão se levantar, introduzindo de maneira dissimulada heresias destruidoras. Porém, o texto termina que sobre eles viriam o juízo de Deus. Olha o que diz o verso 2 agora. E muitos seguiram as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. O interessante é que o versículo 2 diz que esses falsos mestres que iriam disseminar mentira, eles teriam muitos seguidores. Muita gente os seguiria.
os seus locais de adoração seriam lotados, e as pessoas estariam clamando por cura, por milagres. E o interessante é que o texto diz que é por causa desses falsos mestres e pelas heresias destruidoras que eles pregam, muitos serão infamados neste caminho, colocados, melhor dizendo, neste caminho, e o caminho da verdade seria desviado dessas pessoas. Essas pessoas sairiam do caminho da verdade, porque a verdade leva a Cristo. São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se os falsos mestres querem nos desviar de Cristo, abra os olhos, escuta, irmão, prepara-te para que você venha vencer estas artimanhas de Satanás e você não seja enganado. Não saia do caminho que te leva a Cristo. Não saia do caminho que te conduz à verdade, que é Jesus. Agora o verso 3. Esse eu gosto. Esse versículo vai dizer muita coisa boa agora para nós. Bem oportunas. Olha o verso 3. Olha o verso 3. 2 Pedro 2,3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que é que move esses milagreiros, esses curadores, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, de uma graça barata? A preço de dinheiro, a preço de bens que você tem que se desfazer. Esses enganos de Satanás para os últimos dias, com mentiras. O texto bíblico diz que o que move eles é a avareza. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Deus nos chamou para uma vida simples em Cristo. Podemos viver bem, comer do bom e do melhor, mas nós não precisamos, em nome do Evangelho, luxar e esbanjar riquezas e acumular tesouros nessa terra à custa do suor, do simples, do humilde, do trabalhador. A Bíblia deixa claro que estes homens fazem comércio do povo de Deus. Mas o verso 3 termina dizendo, sobre eles pesam, queridos. Mas pastor, Deus ainda faz milagre em nossos dias? Faz. Faz milagre em nossos dias? Faz. Mas antes de mostrar na Bíblia a última parte, de que Deus ainda faz milagre nos últimos dias e continuará fazendo, nunca esqueça que quem nos liberta dos enganos de Satanás e da mentira e nos santifica é a palavra de Deus. João 8,32, João 17,17. Por isso, eu te convido, querido amigo e irmã que está me assistindo, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, eu te desafio a estudar mais a Bíblia e orar mais. Mas e aí, pastor? Deus ainda faz milagres em nossos dias? Sim. Deus ainda realiza muitos milagres na atualidade. Deus ainda realiza milagres e curas maravilhosas em nossos dias. Assim como Ele realizou nos tempos bíblicos, através de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, Ele ainda realiza milagres através da sua palavra. Porém, o foco dos milagres que Jesus realiza e que os homens de Deus, os verdadeiros profetas, mensageiros de Deus realizam, o foco não é o homem. O foco não é quem está realizando o milagre. O foco é em Jesus Cristo, em Deus o Pai e no Espírito Santo. Se esses milagres que estão sendo realizados não estão focados em Cristo, não é Jesus que está realizando, não é Deus que está realizando. Como a música da moça que cantou antes de eu entrar, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Lucas 18, 27, nos deixa claro o seguinte: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os milagres realizados por Jesus em nossa vida lembram-nos que para Deus não existem impossíveis. Talvez eu esteja falando com alguém que nesta manhã de sábado está precisando de uma cura especial. Que nesta manhã de sábado está necessitando de um milagre.
talvez na vida física, na vida relacional, na vida espiritual, na vida emocional, na vida trabalhista, na vida profissional. Lembre-se, não existem impossíveis para Deus. Deus ainda realiza milagres na atualidade. É preciso crer, é preciso confiar nele e buscar a fonte verdadeira. Mas nunca esqueçam que o maior milagre que Jesus realiza na vida de alguém, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, o maior milagre de Jesus em nós, o maior milagre de Jesus em ti, o maior milagre de Jesus em mim, o maior milagre de Jesus na nossa família, o maior milagre de Jesus na vida da nossa igreja, o maior milagre na vida das pessoas que aceitam a Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, é a transformação do nosso coração, fazendo-nos novas criaturas. Amém? O texto diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que se fizeram novas todas as coisas. O maior milagre de Jesus na tua e na minha vida é a transformação espiritual. Eu conheço pessoas que morreram comidas pelo câncer e que no último momento de vida elas disseram: Senhor, eu continuarei confiando em Ti, eu continuarei acreditando em Ti, e se é da Tua vontade que eu descanse o pó da terra, comido por este câncer terminal, eu vou continuar confiando em Ti. Isso é milagre. É uma vida transformada. É uma vida que não rejeitou a esperança, mesmo com o desespero, mesmo com a dor, mesmo com a angústia. Esta vida está segura em Cristo. Eu já visitei pessoas no leito da dor nos hospitais, dando seus últimos suspiros de vida, como uma amiga, uma grande amiga, que estava na fase terminal de um câncer. Eu estava fazendo uma semana de oração em São Luís, no Maranhão. Seu esposo soube, me convidou para ir fazer uma visita para ela no hospital. E eu entrei naquele hospital pela primeira vez em São Luís. E andei pelos corredores até que encontrei aquela família. Ali estava o marido, a esposa na cama, e ela saltava de dores, gritava. O esposo não sabia o que fazer. A enfermeira já tinha acabado de aplicar uma dose de morfina, mas nem a morfina mais resolvia a situação. E aquela senhora saltava de dores, apertava minha mão e apertava a mão do esposo pedindo socorro. E eu olhei para aquela amiga e disse seu nome e perguntei: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Você confia nele? Você crê que ele pode fazer um milagre na sua vida? E ela disse: aceito. O esposo de um lado chorava, enfermeiro e os outros acompanhantes na outra sala, outros enfermos que estavam naquela mesma enfermaria choravam. Alguns também respondiam: eu aceito, pastor. E eu orei com aquela moça, e por incrível que pareça, dando para mim pela manhã cedo, dizendo: pastor, o senhor pode realizar o funeral da minha esposa, porque ela acabou de descansar. Eu disse sim. Era uma grande amiga. Você sabia que ela conheceu primeiro o Evangelho e levou o marido e os filhos para a igreja? Eu tive a alegria de batizar o marido e o filho mais novo. No dia daquele funeral, o esposo disse: agora eu entendo porque que minha esposa naquele dia me levou à igreja. E um dia ela disse: olha, eu estou trazendo vocês aqui porque essa é a família que vocês vão ter. Essa é a igreja que vai cuidar de vocês. Milagres na atualidade. O maior milagre na vida daquela nossa amiga foi o milagre da transformação.
O maior milagre na vida daquela irmã foi o milagre da transformação do coração. Foi o maior milagre da transformação espiritual, de uma vida transformada. Queridos, eu quero terminar dizendo a você, o que devemos fazer nestes últimos dias? Render o nosso coração ao poder do Espírito Santo e ser sensíveis à palavra de Deus. Através dos textos bíblicos que nós lemos hoje, nós nos fortalecemos mais ainda no assim diz o Senhor. E que a palavra de Deus continue dando-nos verdadeira amplitude mental e levando-nos para mais perto de Cristo Jesus, a verdade presente. E eu termino dizendo a você as palavras de Tiago 5:8. Tiago, capítulo 5, verso 8. Espere mais um momento. Espere mais um momento. Tiago, capítulo 5 e o versículo 8. A palavra de Deus diz assim para nós: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Tenha paciência. Jesus vai voltar. Fortaleça seu coração na palavra de Deus, porque a vinda de Jesus está próxima. E eu te digo, estejamos firmes na palavra de Deus e prontos para a breve volta de Jesus. Ouçamos uma música agora. Chegamos no momento em que nós achamos que não temos mais esperança. Mas sempre há uma esperança, seja onde quer que você esteja, se você está longe dos caminhos do Senhor. Ouça a letra deste hino. Se você souber, cante comigo. Ainda amanhecerá, um dia de escuridão, onde as pessoas não terão mais paz, nem ao certo saberão aonde ir. Irão procurar as explicações, mas não as encontrarão, e terão ao certo a quem então culpar. Culparão os filhos do Senhor e Rei. Ainda ainda quer te salvar, pode estar já no final, tua chance de viver no lar, mas um dia ainda podes encontrar a paz que sempre procurar-te, e a felicidade então conhecerás, que só com Jesus Cristo terás. Ainda há uma esperança, Cristo ainda quer te salvar. Pode estar
possa sentir o desejo no coração de voltar para os braços de Jesus nesta manhã de sábado. Deus seja louvado porque você esteve conosco durante todo este culto. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua graça e por Teu amor. Continua cuidando de nós, nos dando a Tua paz e a direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos por estar conosco. Compartilhe este culto para os amigos que lá na minha página do Facebook pessoal, talvez não acompanharam até o fim, nós vamos compartilhar o vídeo e você vai continuar assistindo. Da nossa casa para a sua casa, nós agradecemos pelo culto de hoje, por sua participação. Não esqueça de compartilhar este culto para que mais pessoas possam ser alcançadas. E nós voltaremos contigo hoje às 17 horas para o nosso Mega Culto Jovem. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.